Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui em mais um Barão Entrevista. Hoje, na nossa coletiva com veículos da imprensa alternativa, recebemos o ministro da Economia de Lula, Fernando Haddad. O tema está no centro do debate sobre os rumos do governo Lula por conta das disputas no campo econômico. Retransmitem a nossa entrevista hoje a TVT News, a TV 247, a Fórum, a TV Vermelho, a Carta Capital, a Pão com Ovo e a Rádio e TV Atitude Popular. Eu sou Larissa Gold, da coordenação aqui do Barão de Tararé, sou uma mulher branca, de cabelo na altura dos ombros e estou com uma blusa vermelha e preta. E aproveito para pedir que a turma já se inscreva aqui no canal, siga nossas redes sociais e compartilhe essa entrevista. Ela fica disponível no nosso canal e no canal dos nossos parceiros, para quem não conseguir ver, aproveita para ver depois. Fernando Haddad, que é advogado, mestre em economia e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Queria te convidar aqui agora o ministro, por favor, para entrar na nossa sala. Nos escuta? Não está escutando? A gente também não está te escutando. Escuta agora? Aqui que não está chegando, viu, Maicon? Agora a gente te escuta, Haddad. Nos escuta? Eles não estão ouvindo a gente não ouve eles. A gente está escutando vocês. Mas estava ouvindo tudo, não? Tá, Foi depois que iniciou. Foi depois que iniciou. Vê como eles conseguem reiniciar. Ministro, nós Eles estão ouvindo a escutamos. gente. Você me ouve? Escuto. Eu não te ouço. Está acontecendo alguma coisa que eu não ouço você. Nos escuta? Enquanto a gente vai resolvendo aqui, então, só para quem está chegando agora, a gente queria falar que a nossa entrevista vai ser estruturada em 2 blocos. Então, no primeiro bloco, aqui vai ser o Luiz Carlos Azenha, da Fórum, a Daiane Santos, da TV 247, o André Barrocal, da Carta Capital, e no segundo bloco entram o Gabriel Valeri, da TVT News, e o Thiago Suman, da Diário do Centro do Mundo. Então, retransmitindo aqui, então, a entrevista a TVT News, a TV 247, a Fórum, a TV Vermelho, a Carta Capital, Pão com Ovo e Rádio e Atitude TV Popular. Não escuta, ministro? Não sei, tecnicamente, se é o caso de reiniciar a transmissão. Também aproveitar aqui, enquanto a gente está resolvendo os probleminhas técnicos, para celebrar os 15 anos do Barão, esse importante meio da imprensa alternativa. Agradecer a todos, convidar todo mundo para seguir nossos canais, compartilhar essa entrevista e as outras. Já passaram alguns ministros aqui pelo nosso Barão Entrevista. Não escuta? Ouve agora? Escuto. Tá, eu vou... Mas agora eu não ouvi ela de novo. Nos escuta? Agora sim. Escuta. Não está escutando, a gente também não está te escutando. Você não está me escutando agora? Estamos escutando. Sim. Pode. Queria, então, já chamar aqui para o primeiro bloco o Luiz Carlos Azenha, da Fórum, para fazer a nossa primeira pergunta. Bom dia, ministro. Me escuta? Agora sim. Agora sim. Beleza. Bom, eu vou direto ao assunto, então. É isso, Larissa? Eu queria perguntar ao ministro sobre a taxação. Obviamente, a pergunta do dia é sobre a taxação do Donald Trump. Ministro, o Brasil, os Estados Unidos não são o grande importador do Brasil, mas é significativo uma tarifa de 50% em setores específicos, né, em empresas específicas. Não é algo que possa ser descartado. Existe espaço para negociação, uma vez que o que o Trump está pedindo é fora da esfera comercial, é uma questão política? E, em segundo lugar, a reação do senhor à posição do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é o estado que mais será afetado, ministro, por essa taxação de 50%. Muito obrigado pela entrevista. Azenha, é muito prazer em te ouvir. Fazia tempo que eu não falávamos. Um prazer grande te ouvir.
Olha, eu acredito que essa decisão é uma decisão eminentemente política, porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica. Não há racionalidade econômica porque foi feito ontem. Uma vez que os Estados Unidos, como todos sabem, ele é superavitário em relação à América do Sul como um todo, né? E ao Brasil também. Quer dizer, nós somos, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Imagina você que quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. Primeiro, porque nós temos uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais com vários países do mundo. Mercosul está negociando outros acordos com países asiáticos. A Indonésia esteve aqui recentemente. Estamos no acordo com os Emirados Árabes. Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. Ela só é explicável, Azenha, porque ela foi gestada dentro do Brasil. A única explicação plausível para o que foi feito ontem é porque a família Bolsonaro urdiu esse ataque ao Brasil. Isso, e com um objetivo específico, que é escapar do processo que está em curso, do processo judicial que está em curso. Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que, se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente, fazendo todos nós acreditarmos, até porque não há outra explicação, de que esse golpe contra o Brasil, contra a soberania nacional, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. Então, é uma coisa que, na minha opinião, como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Então, eu creio, sinceramente, eu creio assim, foi um dia ruim, que nós vamos ter que encontrar um caminho de superar e esquecer que ele aconteceu para a boa relação entre dois povos que se gostam. O povo americano, o povo brasileiro, nós temos uma relação histórica. Temos divergências de governos, muitas vezes, né? Um governo que adota uma determinada postura, que adota outra. Isso é normal da democracia, né? Você ter governos com orientações diferentes.
mas você não pode comprometer relação entre Estados em função de eventuais divergências, né, que podem e devem ser superadas pela diplomacia brasileira, que está à disposição, desde sempre, do governo americano para buscar a solução de maior parceria, maior entendimento, como nós sempre fizemos. Fizemos com o governo Biden durante 2 anos uma aproximação, temos interesses comuns importantes e nós devemos explorar parcerias que vão enriquecer os 2 países e não atitudes unilaterais que pensam exclusivamente no interesse egoísta, sem pensar na cooperação internacional, sem pensar no multilateralismo. Então, eu acredito que é um dia ruim, né? Não resta dúvida, é uma agressão que vai ficar marcada como uma coisa inaceitável e inexplicável, né? Um governo entrar na onda de um político extremista local para atacar um país, 215 milhões de habitantes, e nós temos, nesse momento, que está unido, todos unidos, o setor produtivo, com o agro, com a indústria paulista, que é a mais afetada. Nós não podemos discriminar ninguém nesse momento, pelo contrário, os setores já estão procurando o presidente Lula, e eu quero crer que esse tiro no pé vai ser revertido, porque ele é insustentável. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Queria convidar agora para compor a mesa a Daiane Santos, da TV 247, e o André Barrocal, da Carta Capital, e já passar a palavra para a Daiane, para ela fazer a pergunta para o ministro. Muito bom. Ministro, primeiro, obrigada por nos atender as mídias independentes num dia como esse, sinaliza muito, né, do seu compromisso com a comunicação democrática. Isso cai muito bem para este momento tão decisivo do nosso país. Eu queria continuar nesse assunto, que é o assunto do dia, certamente. Muitos analistas na grande mídia têm dito que o governo brasileiro não teve um alinhamento maior para o diálogo com o governo Trump, enquanto a extrema-direita fez isso, nadando de braçada. No entanto, o Trump impôs tais medidas tarifárias a outros países, inclusive países aliados, né? Eu queria ouvir como é que o senhor responde a essa questão. Há um espaço para o diálogo no governo Trump, ou esse diálogo é fechado, interditado, e, ao mesmo tempo, criando aqui ainda essa questão dos BRICS, queria que o senhor falasse um pouco se essa taxação do Trump tem essa conotação direta em relação aos BRICS. O Bolsonaro acabou entrando aí, favorecendo o discurso da extrema-direita por alinhamento, mas o senhor vê uma ação para tentar frear a postura do Brasil com maior autonomia, alinhando aos BRICS? Primeiro, há uma enorme confusão a respeito da atitude brasileira. O Brasil ele tem tamanho para não pensar em se alinhar a um bloco econômico, né, por mais importante que ele seja. O mesmo país que está negociando com China, Índia, Rússia, África do Sul e outros membros que recém aderiram aos BRICS, como alguns países do Oriente Médio, que têm muitos recursos para fazer investimentos, é o mesmo país que está buscando, desde da posse do presidente Lula, o acordo com a União Europeia, que tudo indica pode ser assinado até o final do ano, inclusive com o apoio da França, né, se forem observadas algumas condições, né, que estão na mesa de negociação. É o mesmo país que, durante 2 anos e meio, buscou, sobretudo na área de biocombustíveis, de defesa do trabalho, acordo com o governo dos Estados Unidos durante a administração Biden. Nós não mudamos a atitude em relação ao governo dos Estados Unidos, respeitando a escolha do povo americano, né, e dizendo, continuamos abertos a parcerias. Eu repito, nós temos muitas áreas de interesse comum, na área da tecnologia, na área da transformação ecológica, na área da transição energética. São temas importantes. Existem cadeias produtivas na indústria absolutamente complementares entre Brasil e Estados Unidos. A Embraer não vende aviões para os Estados Unidos, compra as peças de lá também. Ou seja, é uma via de mão dupla que sempre foi vista
com muita simpatia pelos dois lados. Um comércio muito equilibrado, na casa de 40 bilhões de dólares por ano, muito equilibrado também do ponto de vista da pauta. A gente não vende só commodity, a gente vende produtos industrializados, para lá, máquinas, equipamentos, aviões, produtos alimentícios processados. Isso tudo se conhece. Por isso que eu digo, não há racionalidade na tomada de decisão econômica. Não há racionalidade econômica. Né? E não há por que não voltar a discutir em bases econômicas, que sejam boas para os dois lados, que sejam edificantes para as duas nações, que são amigas, repito, há 200 anos. Né? Agora, quando você tem uma força interna trabalhando contra o interesse nacional, em proveito do interesse individual, aí você tem problemas. E aí você começa a inventar as teorias da conspiração para justificar o inaceitável, que é o fato de que uma pessoa, um brasileiro, que presidiu o país, está conspirando contra os interesses nacionais em proveito próprio. Isso é uma coisa que não dá para conviver com isso. Isso é uma coisa muito inaceitável. Né? Setores econômicos hoje estão, né, de cabelo em pé, buscando o apoio do governo e tudo mais para buscar uma solução para um problema criado por uma família. Nós temos que falar, e não é assim, isso é uma elucubração, isso é assumido publicamente pela pessoa que está nos Estados Unidos, em nome da família Bolsonaro, conspirando contra o Brasil e ameaçando o Brasil, dizendo que se não houver anistia, a situação tende a piorar. O que significa isso? É uma coisa que, assim, eu não conheço precedente histórico de uma coisa tão vergonhosa como a atitude dessa família. Obrigada, ministro. Obrigada, Daiane. E agora, por favor, André Barrocal, da Carta Capital. Pelo senhor ter atendido aqui o pedido de entrevista do Barão de Itararé. Ministro, eu tenho duas perguntas. Uma ainda é sobre o caso dos Estados Unidos, a outra é sobre IOF. Em relação aos Estados Unidos, eu gostaria de insistir um pouco na abordagem da pergunta anterior, sobre os BRICS. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, em uma entrevista no mês de abril, disse que a América Latina voltaria a ser quintal dos Estados Unidos, ele usou essa expressão, e que os Estados Unidos, desde o governo Obama, tinham permitido o avanço da China na América Latina e tinham permitido de forma indevida diante dos interesses nacionais norte-americanos. O senhor vê, o governo brasileiro vê em algo mais profundo nessa manifestação do Trump de agora, que não teria relação apenas com a situação política do ex-presidente Bolsonaro, afinal esse tarifaço vem justamente após uma reunião de cúpula dos BRICS aqui no Brasil. E a segunda pergunta sobre o IOF. Manifestações do senhor, do seu secretário executivo e do presidente da República me deram a sensação de que o governo tem mais o interesse de convencer o Supremo de que o decreto do IOF era adequado e correto do que propriamente buscar um acordo com o Congresso Nacional. É uma percepção correta da minha parte? Sim. Bom, começando pela primeira pergunta, eu já disse e repito, o Brasil é grande demais para ser apêndice de um bloco econômico. Os nossos interesses com a Europa, com China, com Estados Unidos, eles são de tamanho equivalente. Os Estados Unidos são o país que tem o maior aporte de capital no Brasil. O estoque de investimento americano no Brasil é muito relevante. As exportações do Brasil para a China e o superávit comercial com a China é muito relevante para o Brasil. O acordo com a União Europeia, ele, do ponto de vista econômico, tem uma dimensão, mas do ponto de vista geopolítico, ele é muito importante para a gente evitar rebipolarizar o mundo, que vai trazer prejuízo para todos nós. E nós temos complementariedade com a União Europeia que podem ser exploradas, inclusive do ponto de vista da reindustrialização do país, sabendo fazer. Eu tive a oportunidade, o presidente Lula nem se fala, mas eu mesmo tive a oportunidade de conversar
né, com o ministro das Finanças da Alemanha, com o próprio presidente Macron, quando da ocasião da visita dele ao G20, e há muito espaço para interação. O Brasil, ele acredita numa reglobalização sustentável. A globalização neoliberal, ela realmente não deu certo. Ela produziu enormes desequilíbrios. E isso muito em virtude daquilo que foi a receita do Norte Global. O Norte Global é que colocou a globalização neoliberal como máxima, como objetivo máximo do fim da história. E o que aconteceu foi que houve uma corrida, e nessa corrida a China levou a melhor. Mas a China levou a melhor. Nós vamos criticar a China por ter aproveitado as oportunidades que se apresentaram para se desenvolver depois de 100 anos de humilhação, como eles próprios caracterizam o século seguinte à Guerra do Ópio. Foram 100 anos de baixo desenvolvimento, pobreza. Eles se industrializaram, se desenvolveram. E estão muito longe da renda per capita da Europa e dos Estados Unidos. Mas ainda assim se tornaram uma potência. Mas se tornaram uma potência por culpa da América Latina? Se tornaram uma potência por culpa da África? Ou se tornaram uma potência porque o Norte Global não entendeu o que estava acontecendo e talvez tenha acordado tarde para o assunto? Nós não estamos dando mais ou menos espaço para quem quer que seja. O Brasil está buscando parcerias para se desenvolver com a maior tranquilidade, com o maior pragmatismo possível. Porque em relações internacionais, o pragmatismo ele preside em função dos interesses nacionais que estão sendo protegidos. E o Brasil vem exportando cada vez mais. Você vai lembrar que no governo Lula, no primeiro governo Lula, nossas exportações mal chegavam a 100 bilhões de dólares. O presidente Lula abriu mercados no mundo inteiro. Olha uma coisa curiosa. O pessoal fala muito que o Brasil é um mercado fechado. A nossa alíquota efetiva de importação, você pegar tudo que a gente importa e quanto de imposto de importação é cobrado, dá 5,2% de tarifa efetiva. Sabe quanto que é a tarifa efetiva dos produtos importados dos Estados Unidos? Metade disso. 2,7%. Ou seja, é um tipo de narrativa que não tem aderência à realidade. Não tem aderência. Se tivesse, nós deveríamos estar negociando. Mas nem isso, não tem aderência nenhuma aos fatos concretos, aos dados econômicos concretos. Então, eu acredito que isso não pode servir de pretexto. O fato do Brasil ser um país multilateral, insistir no multilateralismo, não fazer um alinhamento automático, dogmático, ideológico, se abrir para o mundo, buscar parcerias, isso não pode servir de pretexto, né, para uma atitude assim, sem nenhuma racionalidade, sem equilíbrio nenhum. Então, ponto 1. Nós não podemos abrir mão das parcerias que nós estamos fazendo. Não é sensato fazer. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, está entre as 10 maiores economias do mundo. Como é que nós vamos nos alinhar a quem quer que seja, sem abrindo mão de oportunidades que estão disponíveis no mundo todo? Em relação ao IOF, já houve uma decisão, aliás, várias decisões, de que IOF é prerrogativa do presidente da República. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, são as poucas coisas que o presidente da República tem prerrogativa exclusiva, né? Então, existe essa jurisprudência e nas conversas que nós temos mantido com o Congresso, nós estamos dizendo isso. Agora, nós nunca saímos da mesa de negociação, André. Nunca. Nós nunca deixamos a mesa de negociação. Pô, nós estamos há 2 anos e meio aprovando projetos. E muitas vezes se fala mal do Congresso como um todo, mas vamos combinar. Fundos fechados, que eram fundos familiares. Nós aprovamos com este Congresso a taxação de fundos exclusivos. Fundos em offshore, em paraísos fiscais. Dinheiro que estava em paraíso fiscal sem pagar imposto. Nós aprovamos com o apoio do Congresso.
Isso já tem 2 anos que aconteceu, não é agora. As BETs, o governo Bolsonaro isentou as BETs de pagamento de impostos. Abriu mão de 40 bilhões de reais de impostos das BETs. Até hoje eu não sei a razão. O que está por trás disso? A correlação entre o governo anterior e as BETs, ou figuras do governo anterior e as BETs. Vira e mexe, eu ouço notícias de personalidades do governo anterior visitando, tomando jato, para lá e para cá, com gente ligada às BETs. Será que foi por isso que eles se omitiram na cobrança de tributos das BETs e trataram as BETs como se fosse o hospital filantrópico? Então, este Congresso está fazendo as correções que o governo está propondo. Vamos pegar o caso da reforma tributária. O governo anterior sentou em cima da reforma tributária. Nós nos valemos do acúmulo que o Congresso já tinha patrocinado para aprovar a maior reforma tributária da história do Brasil, que vai baratear o alimento, que vai baratear o investimento, que vai baratear as exportações. Então, por que esse Congresso, que estava nos ajudando até outro dia, vai parar de ajudar? Vai parar? Não faz sentido. Nós vamos continuar na mesa de negociação, nós temos boa relação com os parlamentares, né? E vamos construir o orçamento de 2026, as metas fiscais de 2025 e 2026, porque é bom para o Brasil. Não é porque é bom para o presidente Lula, não, é bom para o Brasil. Então nós vamos perseguir esse objetivo. Lembrando que nós temos, vamos dizer, um princípio. O princípio básico é o seguinte: ajuste fiscal é necessário, nós concordamos que é, mas ele não pode, mais uma vez, ser feito em cima da base da pirâmide. Porque o Brasil, ele é conhecido. Você falou em ajuste fiscal, todo mundo treme, porque quem paga, costumeiramente, é a base da pirâmide. É a população que mais precisa. E nós estamos propondo um outro tipo de ajuste fiscal. Quem tem que pagar pelo ajuste fiscal é quem não paga imposto. Não é aumento de imposto, é quem não paga imposto. É aumentar a base de arrecadação. É fazer os super ricos contribuírem com a sua justa parte na arrecadação federal. Agora, se super rico, se BET, se fintech não puder pagar imposto, aí vai ficar difícil fazer o ajuste fiscal em cima do salário mínimo, em cima do Bolsa Família. Não é esse o nosso objetivo. E toda a sensibilização que a gente faz para o Congresso é o seguinte: vamos olhar para o morador da cobertura que não paga o condomínio. É ele que tem que colaborar dessa vez para fazer o ajuste fiscal. Por quê? Porque o governo Lula já combateu a miséria, já combateu a pobreza, nós já abrimos a porta das universidades para os negros, pobres, periféricos do país inteiro, criamos reserva de vaga, ProUni, criamos uma série de mecanismos promotores da cidadania. Reforçamos o SUS. Agora chegou a hora de combater a desigualdade no Brasil. Eu dei um dado numa entrevista essa semana de que 47 países africanos têm uma distribuição de renda melhor do que o Brasil, de 54 países africanos. Então não é razoável que os economistas, em geral, mais ortodoxos, só olham para um lado da moeda, né? E não olham para o dado vergonhoso de que nós estamos entre as 10 piores economias do mundo em termos de distribuição de renda. Então é um orgulho estar entre as 10 maiores, mas não é bonito figurar entre as 10 piores economias em termos de igualdade social. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, André. Queria, então, agradecer aqui, nesse primeiro bloco, a gente teve a revista Fórum, a TV 247 e a Carta Capital, com Luiz Carlos Azenhas, a Daiane Santos e o André Barrocal. E queria compor aqui agora a mesa o Gabriel Valari, da TVT News, e o Thiago Suman, do Diário do Centro do Mundo, por favor. E aí, já passar também para o Gabriel fazer a sua pergunta. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Obrigado, ministro, pela disponibilidade. Parabéns ao Barão pela iniciativa também. Ministro, retomando um pouco a questão da guerra tarifária,
Eu queria fazer duas perguntas combinadas. Inicialmente, se essa guerra tarifária, se ela pode resultar, o senhor falou em cadeias produtivas complementares entre Brasil e Estados Unidos, se essa guerra tarifária pode resultar no fortalecimento do mercado interno e também em reindustrialização. E em outro sentido, se esses ataques constantes do governo Trump no sentido tarifário, com outros países também, se isso pode acelerar as tratativas de negociações em moeda diversa ao dólar em um sistema financeiro paralelo ao FMI e ao dólar. Muito obrigado. Olha, eu não acredito que guerra tarifária ajude em nada o mundo, sobretudo da maneira como está sendo feito, entendeu? É ruim para o mundo. O fato de que os Estados Unidos têm um déficit crônico há mais de 50 anos e que os Estados Unidos têm que encontrar uma maneira de lidar com isso, isso não pode servir de pretexto para um tipo de decisão desequilibrada, como essa que foi tomada ontem. Não tem equilíbrio nenhum em relação ao que foi feito com o Brasil ontem. Se explica muito mais pela pretensão política de uma força brasileira de extrema-direita do que propriamente com a racionalidade econômica entre dois países. Então, na minha opinião, eu não acredito que isso possa se manter assim. Eu não vejo base nenhuma para que isso se mantenha assim. E nós temos que fazer valer, inclusive porque eu entendo que o resultado desse tipo de ação vai ser desastroso para quem promoveu. Não vai ser bom para quem promoveu. Não vai ser bom. Isso vai trazer implicações graves que não interessam a ninguém. Então, nós temos que buscar pela diplomacia fazer ver que isso não interessa e talvez quem ajudou a promover esse ataque ao Brasil vai acabar se arrependendo e se mexendo para tentar reparar com uma retórica totalmente torta o estrago que já fez. Mas eu acredito que nós vamos sair dessa porque não tem base, simplesmente porque não tem base. Então, eu não acredito que esse tipo de guerra comercial ajude quem quer que seja. O Brasil vai seguir o seu caminho. Qual é o caminho? O multilateralismo político e econômico. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o mundo bipolar é ruim para o Brasil, é ruim para o mundo. Nós acreditamos que alinhamento automático, ideológico, é ruim para o Brasil. Nós entendemos que para defender os interesses nacionais, nós temos que aproveitar as oportunidades que se oferecem pragmaticamente, olhar para o mundo com a intenção de não permitir que uma força hegemônica imponha o seu desejo unilateralmente, mas que haja justamente espaço para parcerias múltiplas que permitam um mundo mais equilibrado, mais sustentável do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. É isso que nós estamos procurando. Então, eu não vejo espaço para outro caminho que não seja o definido pelo presidente Lula, praticamente no seu discurso de posse, se nós nos lembrarmos, né? Obrigada, ministro. Por favor, Thiago Summon, do Diário do Centro do Mundo. Thiago, seu microfone está desligado. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia, ministro Fernando Haddad. Ministro, nos últimos dias, nós tivemos o arco, de uma melhora da sua popularidade, assim como a do governo, em meio ao embate fiscal. Também tivemos essa crise, na latência do dia de hoje, que protagoniza não só a relação do governo em defesa da soberania, com as declarações de Trump, agravando para esta chegada do tarifaço, que mais uma vez coloca o Ministério da Fazenda na evidência. Tudo isso também, somando aos fatos, nos leva para a rua hoje, porque hoje tem um chamamento do campo progressista para que se reivindique pautas de urgência, que vão também, mais uma vez, colocar na evidência e na responsabilidade o Ministério da Fazenda. São 3 as pautas de ordem: o fim da escala 6x1, a isenção de salários mínimos até R$5.000 e também a taxação de super ricos. Tudo isso conectado tem trazido uma militância mais atuante nesse segundo semestre. Para além da comunicação, o que mudou no governo para que se tome esta narrativa com liderança
e propositividade, e também como o senhor vê que isso pode direcionar a relação do governo com a sociedade nos próximos momentos políticos até o pleito eleitoral, uma vez que as pautas bolsonaristas, costumes, pautas morais, perdem espaço e esses temas de relação econômica e de uma isonomia, como o senhor diz, né, despressurizar a base da pirâmide, passam a se tornar a grande prioridade do debate político? Olha, eu sempre defendi que o nosso campo deveria se voltar para as nossas bandeiras históricas, mas adotar uma forma mais digital de comunicação. Então, voltar às nossas raízes do ponto de vista de conteúdo, mas buscar renovação do ponto de vista de forma. E eu penso, Tiago, que o campo progressista está encontrando esse caminho de dialogar com o dia a dia das pessoas. Uma professora de escola pública paga 10% de imposto de renda retido na fonte. Ela nem vê a cor do dinheiro. Ela não vê a cor do dinheiro. E uma pessoa que ganha 1 milhão por ano não está disposta a pagar 10%, que é a mesma alíquota da professora de escola pública. Tem alguma coisa de muito errado no Brasil. Eu penso que a reforma da renda, e algumas pessoas falam, mas essa é toda a reforma da renda? Não, nós estamos fazendo a reforma da renda desde o primeiro ano de governo. Eu citei aqui o paraíso fiscal, fundos familiares, que foram afetados por iniciativa do governo. Nós estamos fechando as brechas para que os super ricos escapem da tributação, que é o que sempre acontece. A pessoa sempre escapa da tributação. A alíquota do super rico de imposto de renda é 2,6%. E a gente está pedindo para a pessoa pagar um mínimo de 10%, completar 10%. E nem isso é possível. Mas dos 3 temas que você citou, 2 podem ser resolvidos com a aprovação de um PL, que é o PL da reforma do imposto de renda da pessoa física, o que já seria uma coisa muito benéfica para o Brasil, porque nós vamos começar a corrigir a desigualdade social no Brasil, que é persistente. Persistente. A escala 6x1 é um tema que tem recebido cada vez mais atenção do presidente da República. Não envolve só o Ministério da Fazenda, envolve outros ministérios, desenvolvimento, trabalho, mas existe uma preocupação do presidente em dar uma resposta para um movimento global, né, de retomar o debate sobre jornada de trabalho. Pô, tanta tecnologia deveria significar um pouco mais de tempo livre para as pessoas. Para que tanta máquina, tanta inteligência artificial, tanto robô, tanto isso, tanto aquilo, se não for para fazer com que as pessoas vivam mais para suas famílias, mais para os seus filhos, mais para a arte, para a política, para a ciência. Quer dizer, é o que se pretende para a humanidade, né? A liberação de tempo para atividades criativas, para o lazer, para o prazer, né? Então, esse debate está voltando, não é no Brasil, está voltando em todo o canto do mundo. Inclusive porque, com as novas tecnologias, com a digitalização, com a inteligência artificial, o mundo do trabalho vai mudar radicalmente. E do mesmo jeito que quando introduziram a máquina nas indústrias, né, a manufatura se transformou em indústria, houve um debate sobre jornada de trabalho, né, começando pela Inglaterra, é natural que com as novas tecnologias esse debate volte. Então o presidente, que é uma pessoa que veio do chão de fábrica, sabe que é um debate inevitável. Então, assim que nós aprovarmos aí a reforma da renda, nós vamos ter mais energia liberada para nos debruçarmos sobre o tema da escala. Muito obrigado, ministro. Muito obrigada, ministro. E aí, para a gente ir chegando aqui aos nossos finalmente, a gente queria fazer o Barão, que é esse Centro de Estudos da Mídia Alternativa, a gente queria fazer uma pergunta também em relação especificamente aos meios de comunicação. A gente percebe aí que a mídia convencional, às vezes, é um pouco hostil, para não usar outra palavra, a temas como a taxação das grandes fortunas, e, em contrapartida, também os veículos alternativos aqui tentando criar essa outra narrativa.
Queria que você comentasse um pouco, então, a importância da comunicação nessa disputa ideológica que a gente vem vivendo atualmente, e também que pudesse fazer suas considerações finais aqui para a gente. Olha, Larissa, eu acredito, voltando à resposta anterior, que nós temos que nos modernizar do ponto de vista da comunicação. As relações de classe pioraram muito dos anos 80 para cá. Concentração de renda, concentração de riqueza, concentração de propriedade. Isso tudo está trazendo muita angústia para as pessoas. As pessoas não estão vendo horizonte diante de si. O problema é que, para comunicar essas coisas hoje, você precisa inovar do ponto de vista da forma. E nós temos que diversificar o mais possível. Primeiro, o combate às fake news, que ainda, você entra na rede social, realmente é uma inundação de desinformação que nós não encontramos ainda a forma de combater. Mas, na minha opinião, a desinformação ela é um pouco o reflexo do vácuo que a esquerda acabou produzindo nas redes sociais. Se você preencher isso com informação correta, com bandeiras corretas, com militância correta, com verdade, né, com projeto de futuro, o espaço para fake news, o espaço para desinformação vai diminuir. Então, na minha opinião, o maior antídoto contra a desinformação é a ocupação do espaço nos valendo de formas novas de comunicação, que permitam mais proximidade, mais autenticidade, mais verdade, né? Reganhar a confiança das pessoas para um projeto de futuro. Hoje as pessoas não têm diante de si um horizonte utópico que elas almejam, um sonho, né? Para buscar. Todo mundo tem medo de não conseguir dar para os filhos a vida que teve, por mais difícil que ela seja. Fala, será que os meus filhos vão poder ter um pouco mais do que eu tive? Né? Se valer do meu trabalho para subir um degrau? Hoje as pessoas têm muita insegurança em relação a isso, com razão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, para vender um sonho, você precisa ter um projeto. Né? Senão vai ser, né, mais um delírio do que um sonho. Então, forjar esse projeto de uma sociedade mais equilibrada, onde todo mundo tem espaço, tem a vez, tem a voz, isso é muito importante a esquerda retomar. Senão, nós vamos ser vítima dessa anarquia de informação que prejudica uma narrativa edificante, né, de um futuro melhor. E aí fica a destrutividade pela destrutividade, em que ninguém consegue encontrar um ponto de apoio para projetar um futuro para todos nós. Muito obrigada, ministro. Queria agradecer também todo mundo que participou dessa entrevista. Então, a gente esteve aqui hoje na bancada, junto com o Barão, a revista Fórum, com o Luiz Carlos Azenha, Daiane Santos, da TV 247, o André Barrocal, da Carta Capital, o André Valeri, da TVT News, e o Thiago Suman, do Diário do Centro do Mundo. Retransmitiram essa entrevista a TVT News, a TV 247, a Fórum, a TV Vermelho, a Carta Capital, a Pão com Ovo e a Rádio e a TV Atitude Popular. Foi muito bom, muito importante esse papo. A gente sabe que hoje está sendo um dia bem corrido aí, então muito obrigada. Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Lembrar que quem não conseguiu ver essa entrevista, ela fica disponível no canal do Barão e nos veículos parceiros, então compartilhem para todo mundo poder ver. Lembrem também de curtir, compartilhar e seguir o canal do Barão, essa importante ferramenta aí da comunicação alternativa no Brasil. Está completando aqui 15 anos, esse ano a gente debutou aqui, então é uma felicidade muito grande poder estar com todos os veículos parceiros com a gente aqui nesses 15 anos do Barão. E é isso, gente, muito obrigada. Obrigado.